O céu de Egghead pareceu rachar sob o peso de uma presença vinda diretamente de 800 anos atrás. Em meio ao caos da batalha, uma energia avassaladora emanou do interior do gigante de ferro. Não era apenas Aki comum, mas a essência condensada do próprio Joy Boy. Os marinheiros ao redor caíram inconscientes instantaneamente, como se suas vontades fossem apagadas. No centro desse furacão espiritual estava Monkey D. Luffy, paralisado por um sentimento familiar e estranho. Ele não sorriu como costuma fazer quando sente o perigo. Pela primeira vez, Luffy parecia estar diante de um espelho que ele não conseguia reconhecer. O anime nos mostrou que esse Aki carregava uma tristeza profunda guardada por séculos. Luffy sentiu o calor daquela energia, mas algo nele recuou instintivamente. Muitos fãs acreditaram que Luffy ficaria eufórico ao sentir a força de seu antecessor. No entanto, a expressão dele foi de pura estranheza, quase como se sentisse um intruso. Isso levanta a questão fundamental. Seria Luffy realmente a reencarnação de Joy Boy? Ou estaria ele apenas herdando uma arma que carrega as memórias de um homem que falhou? Em Egghead, o Aki de Joy Boy foi usado para salvar os chapéus de palha, mas o custo foi a revelação de um trauma. O gigante de ferro, Emmet, agiu como um receptáculo para uma vontade que não pertence a este tempo. Ao ver Emmet descarregar esse poder, Luffy não pareceu encontrar um mentor, mas um mistério assustador. O Aki de Joy Boy era tão poderoso que até os 5 anciões recuaram em pavor. Mas note a diferença. O Aki de Luffy é expansivo e libertador, enquanto o de Joy Boy pareceu uma âncora do passado. Luffy sempre rejeitou ser um herói ou carregar o peso de nações inteiras. Aí ele se vê confrontado com o fato de que seu poder vem de alguém que tinha uma agenda específica. A reação de Luffy ao Aki de Joy Boy é a prova de que ele não quer ser apenas uma cópia. O silêncio que se seguiu à explosão de energia foi mais barulhento do que qualquer conversa. Os episódios recentes sugerem que a alma de Luffy está em conflito direto com a vontade da Akuma no Mi. Se o Aki é a manifestação da vontade, como pode Luffy usar o Aki de outro homem? A verdade é que o que vimos em Egghead não foi um presente, mas um aviso. Joy Boy deixou seu Aki selado em Emmet para um propósito que Luffy ainda não aceitou. Quando Luffy olhou para o gigante, ele não viu um aliado, viu um fardo. A liberdade que Luffy tanto preza parece estar em xeque com esse destino pré-traçado. O mundo de One Piece está prestes a descobrir que o novo Joy Boy pode não querer seguir as regras do antigo. Analisando o mangá, vemos que as promessas de Joy Boy sempre resultaram em espera e sofrimento. Luffy, por outro lado, é um homem de ação imediata que destrói o que o prende. Essa dissonância cognitiva entre o eu de Luffy e o Nika de Joy Boy atingiu o ápice em Egghead. O Aki ancestral agiu como um gatilho para memórias que não pertencem ao capitão dos chapéus de palha. Os anciões sentiram a assinatura de Joy Boy, mas Luffy sentiu algo muito mais perigoso: uma perda de identidade. Ele se perguntou se seus sonhos de se tornar o rei dos piratas eram realmente seus. O Aki de Joy Boy é uma corrente de ouro, bonita, mas ainda assim uma corrente. Cada movimento de Luffy em Egghead agora está sendo observado sob a lente da profecia. Mas Luffy tem um talento especial para destruir o destino com um sorriso no rosto. A tensão entre o passado e o presente nunca foi tão alta. Por que o Aki de Joy Boy foi selado em um robô e não passado através da linhagem? Talvez Joy Boy soubesse que ninguém poderia carregar sua vontade sem ser esmagado por ela.
Luffy sentiu esse peso em Egghead e sua reação imediata foi de rejeição silenciosa. Ele não quer ser o salvador do mundo por obrigação. O choque de realidade no anime nos preparou para um Luffy que vai lutar contra seu próprio legado. Mas o que acontece quando o Aki de Joy Boy começa a falar com Luffy diretamente? Emmet parou de se mover, mas a mensagem foi entregue. Luffy agora carrega uma marca que ele não pediu e um poder que ele não entende completamente. A conexão foi estabelecida, mas o preço pode ser a própria liberdade de Luffy. Enquanto o Gigante de Ferro se calava, uma nova dúvida nascia no coração do pirata. Mas o que Luffy ainda não sabe é que Joy Boy não foi apenas um herói, mas um homem marcado por uma falha imperdoável que agora o persegue através do século. Para entender o futuro de Luffy, precisamos primeiro encarar as cicatrizes deixadas por Joy Boy no passado. A história de One Piece sempre nos apresentou Joy Boy como um símbolo de esperança absoluta. No entanto, o poneglyph de desculpas em Fishman Island revela uma realidade muito mais sombria. Ele falhou em cumprir a promessa que fez a princesa Sereia daquela era. Essa não foi apenas uma falha logística, mas o colapso de um plano que deveria mudar o mundo. O século perdido não é apenas um vazio histórico, é o cemitério das ambições de Joy Boy. Por que um homem com o poder do Deus do Sol seria derrotado? A resposta reside na diferença fundamental entre liderar como um rei e viver como um homem livre. Joy Boy carregava o título de rei de uma civilização avançada e complexa. Ser um rei exige responsabilidades que muitas vezes acorrentam a própria liberdade. Luffy, por outro lado, rejeita qualquer forma de autoridade, até mesmo a dele sobre os outros. Ele não quer ser o homem mais importante do mundo, apenas o mais livre. Essa distinção é o que torna o Gear 5 de Luffy tão perigoso para o governo mundial. Eles não temem apenas o poder, eles temem a ideologia de quem não pode ser controlado. Mas o destino parece estar forçando Luffy a seguir os passos de seu predecessor. Em Egghead, vimos que o Aki de Joy Boy é capaz de paralisar até os seres mais poderosos. Luffy sentiu aquela energia e sua reação foi de puro estranhamento. Ele percebeu que aquele Aki não era dele, mas uma herança carregada de tristeza. Joy Boy depositou suas esperanças em um futuro que ele mesmo não veria. Ele deixou armas, promessas e um caminho traçado para quem viesse depois. Contudo, Luffy nunca aceitou seguir ordens, nem mesmo do destino. Existe uma teoria de que o chapéu de palha é o receptáculo físico desse arrependimento. Em Mary Geoise, um chapéu gigante está guardado sob congelamento profundo. Isso sugere que a linhagem de Joy Boy não é de sangue, mas de vontade herdada. Luffy está sendo empurrado para se tornar o novo Joy Boy, mas o custo disso pode ser sua individualidade. Se ele apenas repetir os passos do passado, ele cometerá os mesmos erros. A libertação que o Deus do Sol traz deve ser nova e não um eco de 800 anos atrás. Muitos acreditam que Joy Boy era um gigante, explicando o tamanho do chapéu em Mary Geoise. Se ele era um gigante, sua perspectiva sobre o mundo era literalmente diferente da de Luffy. Joy Boy tentou unir o mundo através de alianças e promessas políticas. Luffy une o mundo através de banquetes e socos na cara de tiranos. É nesse contraste que reside a verdadeira chave para a vitória final. O governo quer que Luffy seja Joy Boy para que possam destruí-lo como fizeram antes. Eles conhecem as fraquezas de Joy Boy e as exploraram no passado.
A maior dessas fraquezas era, possivelmente, sua conexão emocional com Imu. Uma promessa não cumprida geralmente envolve alguém que amamos ou respeitamos profundamente. Luffy não tem esses laços com o passado e isso o torna imprevisível. Se Joy Boy era o rei que falhou, Luffy é o pirata que vai triunfar. Mas a sombra de Imu está se aproximando mais rápido do que imaginávamos. Em Mary Geoise, o rei do mundo acaba de tomar uma decisão que mudará tudo. Imu não vê Luffy como um inimigo comum, mas como o retorno de um fantasma que ele pensou ter matado. O segredo da derrota de Joy Boy está prestes a ser repetido, e o alvo é o coração do bando do Chapéu de Palha. Para entender o futuro de Luffy, precisamos mergulhar nas sombras mais profundas do século perdido. Imu-sama observa o mundo de cima, guardando um rancor que sobreviveu a 800 anos de história apagada. A conexão entre Imu e Joy Boy não era apenas uma guerra de exércitos, mas um choque brutal de ideologias opostas. Enquanto Joy Boy buscava a união dos mares, Imu desejava a ordem absoluta através do controle das sombras. Dizem as lendas que eles foram outrora aliados antes da grande traição que mudou o destino da humanidade. Luffy agora caminha sobre as mesmas pegadas que levaram o primeiro Joy Boy à sua ruína final. No entanto, a reação de Luffy ao Haki ancestral em Egghead prova que ele não é um mero fantoche do destino. Ele sentiu o peso do fracasso de seu antecessor e decidiu que não carregaria aquele fardo. Luffy não quer ser um herói do passado, ele quer ser o homem mais livre do presente. O ciclo de dominação de Imu depende da repetição constante dos erros da história. Se Luffy aceitasse o papel de reencarnação, ele estaria apenas seguindo um roteiro já escrito. Mas o Gear 5 é a manifestação da imaginação pura, algo que desafia qualquer lógica ou predestinação. Imu teme o retorno de Joy Boy, mas o que ele realmente deveria temer é o que vem depois. Luffy está quebrando as correntes invisíveis que ligavam o mundo ao século perdido. A verdadeira liberdade não é o triunfo sobre um inimigo, mas a autonomia sobre a própria alma. Cada movimento de Luffy em Egghead desafia a autoridade dos anciões e do próprio governo mundial. Ele não está lutando por vingança contra Imu, mas pela preservação do riso de seus amigos. A conexão ancestral revela que Joy Boy falhou porque tentou carregar o mundo inteiro sozinho. Luffy, ao contrário, confia o seu destino às mãos daqueles que escolheu para navegar ao seu lado. Isso cria uma divergência fundamental que Imu nunca poderia ter previsto em seus planos milenares. O caos que Luffy traz é a única coisa capaz de derreter o gelo estagnado do governo mundial. Estamos testemunhando o nascimento de algo que vai além de um simples título de Rei dos Piratas. A promessa não cumprida de Joy Boy será finalmente resolvida, mas não da maneira que esperávamos. Luffy não vai apenas abrir as fronteiras, ele vai derrubar as paredes que separam o coração humano. Imu representa a memória eterna e dolorosa, enquanto Luffy representa o esquecimento libertador que permite o recomeço. O confronto final não será sobre quem tem o Haki mais forte, mas sobre quem tem o sonho mais puro. Joy Boy deixou tesouros e mensagens, mas Luffy prefere escrever sua própria história em tempo real. Ele é o erro no sistema que Imu não consegue deletar. Ao rejeitar o legado de falhas, Luffy convida o mundo inteiro a também deixar o passado para trás. O One Piece pode não ser um objeto, mas o momento exato em que o mundo se torna livre de suas dívidas ancestrais. Imu sabe que se Luffy alcançar esse estado, o reinado das sombras terminará para sempre.
A verdadeira identidade de Luffy não é Joy Boy, mas o libertador que o próprio Joy Boy esperava. Ele superou o mestre não por força, mas por autenticidade. O bando do Chapéu de Palha agora navega em direção ao clímax que mudará a geografia do planeta. A batalha final não será travada apenas em solo, mas no coração de cada cidadão oprimido. Imu prepara sua arma final, mas a arma de Luffy é o riso que desmantela o medo. O ciclo foi quebrado, as correntes caíram e o sol finalmente nasceu sobre o mundo inteiro. Luffy sorri para o horizonte, sabendo que agora o futuro pertence apenas a ele. A jornada dele não termina com um trono, mas com a vastidão infinita do Oceano Azul. Ele não é o próximo Joy Boy. Ele é Monkey D. Luffy, o homem que escolheu ser livre.